Olá você, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o horário que você estiver ouvindo essa mensagem. Eu queria falar um pouquinho sobre Êxodo 9:1, que vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. E às vezes a gente olha esse texto imaginando uma história que aconteceu e Faraó, né, um cara ruim, Moisés, o cara de Deus, e a gente não percebe algumas coisas que Deus quer comunicar a gente. Talvez hoje a situação que você se apresente, você esteja mais parecido com uma espécie de Faraó. Faraó tipifica o mundo, e talvez você pode dizer: não, mas eu sou de Deus, eu acredito em Deus, eu sou crente, eu sou evangélico, sou católico, qualquer coisa parecida que na sua ideia te remete a entender que você pertence a Deus. Mas quando se diz Faraó e pertencer ao mundo, a gente está trazendo junto toda uma cultura, uma mentalidade mundana. Ou seja, é uma cultura que não é uma cultura de Deus. Não é uma mente renovada de acordo com a mente de Cristo. E o que isso faz? Faz você agir como Faraó, prendendo o povo, prendendo as pessoas de irem buscar a Deus. Você vai ver em capítulos anteriores que a primeira coisa que Moisés, como representante de Deus, vai pedir a Faraó é que o povo pudesse ir a caminho de 3 dias para ali adorar a Deus. Porque precisava sair dessa espécie de Babilônia, desse local onde não é cultuada a presença de Deus, para um lugar diferente, para um lugar separado. E é justamente isso que Deus faz com a gente. Então, se você, mesmo vivendo na igreja, você sendo alguém que está ali constantemente, mas se sua mente, seu coração ainda vive nesse mundo, nessa Babilônia, você ainda tem muito de Faraó dentro de você. Não importa se você é simplesmente um liderado, um líder, ou um pastor, ou um empresário, ou quem sabe um pai de família, ou quem sabe um filho. Toda vez que você quer controlar alguém, o desejo de alguém, mesmo que às vezes esse controle seja você quer que eles venham a adorar a Deus, você está estabelecendo controle. E se tem uma coisa que Deus não trabalha, é com controle. Existe liberdade. A Bíblia vai dizer que onde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. Você vê que desde o começo, Deus deixa livre para o homem optar entre pecar ou não pecar. Até hoje nas igrejas você vai ver aos domingos geralmente uma espécie de apelo perguntando quem quer aceitar Jesus. E continua livre, ninguém te força, ninguém põe um revólver na sua cabeça. Então é preciso respeitar aqueles que não quiseram aceitar Jesus da mesma forma com aqueles que quiseram aceitar Jesus. Se essa pessoa, seja seu parente, ou seu líder, ou seu liderado, ou sua igreja, que não quer viver de acordo com aquilo que você achou, ela continua tendo a liberdade para isso. Tanto que Deus envia Moisés várias vezes a Faraó para dizer, para libertar o povo. Ele vai tentando, obviamente as coisas vão começando a acontecer e ficando cada vez mais difícil, mas a Bíblia diz que o coração de Faraó estava endurecido e quem endurecia era o próprio Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se tem alguma coisa que incomoda você em relação a outras pessoas, a sugestão que eu dou é que você seja Moisés na vida dela. Leve o recado e se limite a isso. O resto você leve a Deus. Assim como Moisés faz, você vê que Moisés e Deus eles têm um relacionamento e Moisés constantemente volta a Deus informando da situação. Talvez você possa até dizer, mas Deus já saberia da situação, afinal Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim, mas o importante é o relacionamento. Nunca, jamais se relacione com Deus por aquilo que Ele pode te dar ou pelo poder que Ele tem. Mas o importante é a pessoa, hoje a pessoa do Espírito Santo e a pessoa, você. O relacionamento precisa ser puro, precisa ser simples, precisa ser sem interesses. Então que você, a partir de agora, comece a ir dentro das raízes mais profundas do seu coração e do seu ser e analise por que você se relaciona com Deus. Por que você
quer tanto fazer as coisas para Deus? Será que não se tornou uma espécie de religião? Será que você mesmo não tem querido controlar Deus? Talvez quando ele vá se manifestar, talvez a fazer os desejos do seu coração? Observe bem que ele é Deus, ele é o Senhor, e não ao contrário. E Faraó aqui representa justamente muitos de nós, porque ele era o Senhor e ele mandava, e ele foi bater de frente com Deus. E eu recomendo que urgente você leia o livro de Êxodo. Os primeiros 10 capítulos principalmente vão falar muito a você, se você começar a ler sobre essa ótica que a gente está colocando aqui nesse pano de fundo para você. E que, ao ver Faraó, você não veja simplesmente como uma história qualquer. Que você possa se ver na pele dele. E que o meu desejo é que seja doloroso para você. Porque se gerar lágrimas, se gerar suor, é porque Deus está trabalhando e está te mostrando o pecado. É porque talvez aquela oração que você fez de purifica-me, ó Deus, e tira de mim tudo aquilo que não presta, vai estar realmente acontecendo. Então que a partir de hoje, todos os dias de nossas vidas, nós possamos estar constantemente indo ao mais profundo do nosso ser, diariamente, e perguntando e checando: qual é a minha motivação? Por que eu quero tanto essa coisa de servir a Deus? Será que eu quero fama? Será que eu quero poder? Será que eu quero ser reconhecido? Porque existe liberdade, a salvação é individual, a Páscoa já passou. Então as pessoas têm a liberdade, independente de onde você more, se é um lugar conturbado, se é uma classe A, se é uma classe B, se é uma classe E, F ou X, o que for. Você precisa respeitar as pessoas. Então, se uma coisa eu posso te dizer, é busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, não pelo que Ele pode te dar. Se você parar para pensar, você jamais iria querer alguém se relacionando com você por aquilo que você pode oferecer. Talvez você não tinha pensado nisso ainda, né? Então, muitas das coisas que Deus quer de nós já estão dentro de nós, se não todas. Muitas dessas coisas é o que nós mesmos queríamos que outros nos fizessem, mas nós não conseguimos fazer a outros. Nós temos uma mania, uma cultura de Faraó, uma cultura de Babilônia de querer controlar, de querer dizer e de querer ditar que as coisas sejam do nosso jeito. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não entendeu ainda. Quando você resolveu caminhar com Deus, ou quando você diz que Deus é seu Senhor, Ele é Senhor e também Salvador. E a salvação, ela serve para quê? Para nos libertar da escravidão do pecado. E para que Deus quer nos libertar da escravidão do pecado? Para que Ele queria libertar o povo dele do Egito através de Moisés, que, devo te lembrar, que é um tipo de Cristo? Para que o povo pudesse servir a Deus com alegria na terra, assim como no céu. A oração do Pai Nosso, que é muito profunda, e eu recomendo que você reanalise ela mais umas 1000 vezes. Porque a cada vez que você olhar novamente, você vai descobrir mais coisas. Então, que essa mentalidade, se eu posso dizer, faraônica, esse faraó que existe dentro de você, que existe dentro de mim, ele possa ser quebrado, possa ser moído a cada dia. Que, ao contrário do livro de Êxodo, onde você vê o coração de Faraó endurecido a todo tempo e só tomando na cabeça, era uma série, uma atrás da outra. Primeiro foi bens, depois foi saúde, depois foi familiares, foi morte. Que isso não chegue ao ponto de acontecer conosco. Porque isso é disciplina de Deus e justamente porque Deus é amor. Então Ele corrige e Ele quer disciplinar, porque se você estiver justamente impedindo que as pessoas sejam livres para ir buscar Deus, você vai sofrer consequências. Talvez você vai dizer, mas Faraó era um cara ruim, ele estava impedindo o povo e escravizando. Pergunto eu, será que o seu controle de querer talvez tão bem, entre aspas, de que as pessoas venham a seguir a Deus, ou talvez a fazer do jeito que você faz, porque afinal é o seu jeito é o melhor, foi assim que você aprendeu, e você nem respeita o jeito das outras pessoas ou o tempo das outras pessoas. Afinal, Eclesiastes nos diz que existe tempo para todas as coisas,
abaixo dos céus. Então, por mais que você queira mudar o seu lar, transformar a sociedade ao seu redor e as pessoas, existe o tempo. E como que eu faço isso? Faz parte da sua missão de vida. Faz parte, mais ainda, da sua missão de vida, estar com Deus todos os dias, num lugar secreto. Seja falando, também conhecido como oração, seja em pensamento, também conhecido como oração. Mas estar conectado, amando e adorando a Ele pelo que Ele é. E as demais coisas, lembre bem, Mateus 6,33, as demais coisas lhe será acrescentada. Se é o desejo profundo do seu coração que a sua família, a sua igreja, os seus amigos, seus empregados ou seu patrão venham a ter uma mentalidade diferente, que assim seja. Mas que essa mentalidade diferente venha a servir e amar a Deus, e talvez nem você mesmo tenha feito isso da maneira correta. Talvez o que você tem buscado é que eles venham a participar e acreditar daquilo que você acredita. Talvez esse sistema que você vive, onde você é controlado e também, consequentemente, quer controlar. Porque talvez você veio de uma família, seja ela família de pai e mãe ou uma família igreja, onde controle faz parte do vocabulário, mesmo que não dito. Talvez isso já está tão arraigado dentro de você, que você não consiga sequer perceber. Que hoje você olhe para dentro de você, repense suas motivações e desperte. Porque pode ser que você tenha prendido muitas pessoas, esteja se prendendo, esteja vivendo sem uma falta de paz, sem literalmente uma falta de Deus na sua vida e esteja controlando todas as coisas. E aí você diz, as coisas não estão funcionando, as coisas não estão indo bem, não estão indo do jeito que você quer. E não é do jeito que você quer. Então, se eu posso tranquilizar o seu coração, se eu posso te adiantar alguma coisa nesses poucos minutos que a gente tem, ouvindo essa pequena mensagem, uma coisa apenas te basta. Uma coisa. Investe tempo com Deus. Se a televisão tem roubado seu tempo, para a televisão. Se você tem dormido demais, dorme menos. Se você tem trabalhado demais e você pode diminuir um pouco esse ritmo, se essa busca é por bens materiais, diminui e investe tempo com Deus. Porque em Deus você vai encontrar paz, você vai encontrar amor. Consequentemente, você vai encontrar saúde física, saúde mental, harmonia e uma tranquilidade, cara, uma paz que é inexplicável, só você achando para você descobrir. Coisas que às vezes ficam afinetando a gente e perturbando no profundo da nossa alma, não conseguem mais fazer isso. É você vencendo esse próprio mal que tem dentro de você. Essas vozes que às vezes falam no seu ouvido, elas são todas derrubadas quando eu começo a me prostrar a Deus e entender que Ele, sim, é Senhor sobre minha vida e não eu. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha te ajudado. A gente vai estar tentando fazer isso diariamente. Eu entendo como uma missão minha e a gente vai compartilhar. E saiba de uma coisa. Antes da mensagem chegar a você, como uma espada ela teve que passar por mim. E meu desejo é que você sinta essa mesma dor que eu senti, de começar a ver como num espelho quem realmente eu sou, quem realmente você é. Essa é uma das finalidades da palavra. Ela tem um corte de dois lados, dividir entre a alma e o espírito. É mostrar pra gente quem a gente é. Por isso que é importante você ter um tempo mínimo, pelo menos, com a palavra todo dia, e muito maior relacionando o seu espírito com o Espírito de Deus, seja em oração contemplativa, seja quieto, seja louvando, mas você precisa estar ali, cara. As prioridades são essas. Deus manda Josué, em Êxodo, libertar o povo de Faraó. E o que Faraó também representa? Muito trabalho, trabalho.
E não é por aí. Releia novamente Mateus 6,33. Buscai primeiro, prioridade, o reino de Deus. Não é o seu nem o de Faraó. É a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Um abraço, valeu, tamo junto. Precisar de qualquer coisa, oração ou alguma dúvida, alexgospel@gmail.com. A gente também está nas redes sociais, procura lá, Axios Brasil, você vai achar a gente, tanto no Twitter quanto no Facebook. E até a próxima. Grande abraço.